caráter, ele vem da expressão caratio, que é marca, característica, né? São os nossos traços, os nossos modos. A gente identifica, às vezes, alguém, aquele lá é meio avoado, meio lunático, aquela pessoa lá é muito vítima, aquela lá é muito rígida. São traços de caráter. O caráter é adquirido, ele se forma durante a infância. Nas fases do desenvolvimento, nós vamos adquirindo traços, características. Nós herdamos alguma coisa geneticamente, mas ele se constitui assim, né? Da educação mesmo. O temperamento, como o próprio termo diz, tempero, de temperamento, ele tem uma origem fisiológica, é o nosso modo de, por exemplo, se eu me movo muito aqui, você vai ver que eu posso ter um temperamento agitado. Isso é inato, isso é um misto de herança genética e da condição uterina, como minha mãe estava na minha gestação, se ela era muito agitada, o que ela passou. Esse mix dessas duas coisas vai gerar o temperamento. O temperamento dificilmente a gente consegue modificar, a gente consegue regular. O caráter regula um pouco. E a personalidade vem de persona, de máscara do teatro, vem daí a origem. É um misto do temperamento com o caráter. A partir da gestação, nós temos a matriz já, que é o temperamento, né? Que é a condição básica. Então, a esquizofrenia, por exemplo, é um comprometimento já bem do início de vida que acontece. Se relaciona com situações de rejeição na gestação, situações de parto muito traumáticas. Até os primeiros 10 dias de vida é muito importante, todo cuidado. Na adolescência, nós entramos numa crise de identidade que faz o fechamento. A gente vai... Todas as questões pendentes das fases anteriores, elas vão reaparecer no sentido de se integrar. Inclusive, se os pais entendessem isso, eles lidariam de outra maneira com a adolescência, porque é uma oportunidade de integrar esses aspectos, né? Mas nós precisamos da infância inteira para formar o caráter. Figuras importantes: pais, cuidadores, pais substitutos, babás, as pessoas, e depois o professor, o grupo social. O primeiro campo é a mãe ou a figura substituta, né? Depois o campo é a família e o terceiro campo é a escola e o mundo. Então eles são formadores. Por exemplo, hoje nós temos situações como o bullying, que é muito comum, né? Que é essa situação de humilhação psicológica e física que acontece muito nas escolas, mas também fora das escolas. Quando isso é sucessivo, isso marca o caráter de alguém. Já não é mais o pai ou a mãe, é no grupo social. De que maneira a gente pode prevenir? Com uma atuação mais consciente de nós como adultos, no modo como... Porque o que acontece? A gente reage a partir do nosso caráter, do que nós vivemos na infância, né? Então nós tratamos os filhos, às vezes, ou nossos alunos, de um modo agressivo, ou irônico, ou somos pouco afetivos, que já são as nossas marcas. Então precisamos compreender isso. É o respeito ao tempo da criança. É a questão da autorregulação. Isso é uma questão central na prevenção. Então entender, por exemplo, que uma criança de 2 anos, que está naquele período da negação, ela não tem ainda desenvolvimento cognitivo, nem o cérebro dela ainda está formado para entender todos os nãos que a gente, como adulto, diz. Não põe a mão ali, não pega ali, não faz isso. Não... Ela não consegue gravar, ela não está dizendo não para ti. Ela não tem cognição ainda para fazer isso. Como tratar isso? Mas aí o que os adultos fazem? Né? Se irritam, acham que estão sendo desacatados. A gente vê verdadeiros embates no shopping, né? Um pequenininho de 2 anos e um homem de 40 numa luta, às vezes. Quanto mais cedo, pior. Então, primeira fase uterina, fase oral. Até os 3 anos de vida, é muito sério os comprometimentos. Todas as fases são importantes até a adolescência. Mas assim, por exemplo, até o primeiro ano de vida,
ou melhor, até os 6 meses, os comprometimentos são às vezes irreversíveis. Como por exemplo? Esquizofrenia, situações de depressão gravíssima, são difíceis de reverter. Quanto mais cedo, mais grave, em termos de psicopatologia. Então, mais tarde, a criança já está mais estruturada. Ela pode ter comprometimentos, mas ela está mais estruturada. Então, cada fase tem a sua importância decisiva. Mas em termos assim de gravidade, nós temos o início da vida. No início da vida é muito importante o contato corporal, estar com a criança próximo, no colo, no corpo. O contato afetivo é fundamental no início da vida. Nós não podemos nos privar disso. Por isso, ainda é uma luta se conseguir 6 meses, no mínimo, de licença maternidade. Avançamos para 5 meses. Porque até os 6 meses, o bebê está fundido. Ele se sente parte da mãe. Ele não entende que ele é um ser separado. Ele só vai saber isso a partir dos 6, 7 meses. Então, é um momento muito importante de nós cuidarmos desse contato. Então, se alguém diz, não pega muito o bebê no colo para não acostumar mal, no início da vida, isso não é verdade. É preciso contato, proximidade, muita vinculação. Depois, sim, depois nós começamos o processo de afastamento gradual, porque o bebê também está indo para a fase da autonomia. E é importante a gente, então, se desapegar também, começar o processo gradual de afastamento. Por exemplo, uma questão importante em seguida dessa fase do início da vida, em torno de 1 aninho e meio, mais ou menos, o bebê começa a entrar naquele período que é um teste para os pais, porque ele quer fazer tudo sozinho, ele se atira no chão, ele diz não para tudo. Nesse momento, por exemplo, está nascendo a autonomia. Nós precisamos entender o que está acontecendo. O não é apenas estar dizendo não para o pai ou para a mãe. Está dizendo não, ele está se afirmando. Pela primeira vez na vida, esse bebê está mostrando a opinião própria. Lógico que aí sim vai começar os primeiros limites. Aí os pais vão começar a dar os primeiros limites, mas também com certo cuidado, porque nessa idade a criança ainda não está conseguindo guardar todos esses nãos. Ela não consegue entender tudo isso. Então é preciso dosagem ótima, um cuidado entre o excesso na restrição e uma compreensão que também está nascendo autonomia. Às vezes, nós temos um filho na adolescência e reclamamos que ele não é autônomo. Mas lá no período em que a autonomia estava nascendo, nós cerceamos a tal ponto que ele desistiu da autonomia. Na fase escolar, em termos de 5, 6 anos até a adolescência, é um momento em que a criança, ela precisa muito, ela está muito focada, olhando para a sua capacidade operacional. Ela começa a vislumbrar o que ela vai ser no futuro, que adulto ela quer ser. Então, aí nasce uma identidade, se forma a identidade operacional, como a gente fala, que é aquele minha estima pessoal em relação à minha capacidade de fazer as coisas. Minha estima com relação à minha capacidade intelectual. Essa sensação, às vezes, que nós temos, muitas pessoas têm como adultas, que elas não são inteligentes, não são capazes, são marcas muito fortes desse período. E, às vezes, a gente como pai, o cuidador, nem se dá conta que uma criança, nesse momento, é quando a gente começa a pensar, você é bombeiro, você é modelo, você é professor. Nós estamos com a identidade profissional se formando e é muito importante que, nesse momento, os pais valorizem e ajudem a criança a terminar o que ela começa. Não deixem ela sem orientação e valorizem o que ela está fazendo. Valorizem cada ideia dela, acompanhem esse processo.